O homem nasce com um desejo insaciável de compreender a origem da vida e do universo. Há 150 anos atrás, um certo homem imaginou ter compreendido isto e escreveu um livro que mudou a forma de enxergarmos o nosso mundo. Este homem foi Charles Darwin. E se ele estivesse equivocado? Aqui, no lado norte do Vale do Rio Santa Cruz, estamos num lugar muito especial. É o local em que um jovem de 25 anos subiu esta ribanceira há 175 anos atrás. No dia 26 de abril de 1834, Charles Darwin subiu esta ladeira e fez algumas declarações que marcariam o mundo. Ele viu as pedrinhas e a areia sendo movidas pelo rio. Depois, ele passou sobre as pedras arredondadas na margem do rio, indo ladeira acima até o topo deste penhasco de pedra vulcânica. Observou então os depósitos deixados pela água e as pedras arredondadas que se encontram espalhadas sobre este penhasco. Observou adiante um banco de pedras arredondadas de mais de 4 quilômetros de largura e de 8 de comprimento, bloqueando o progresso do rio. Viu todo esse terreno e o interpretou como sendo o resultado da ação lenta e gradativa do atual Santa Cruz. Ele escreveu sobre o assunto em seu jornal. O rio, embora tenha pouca força para transportar mesmo os menores fragmentos, no lapso de eras, poderia produzir por erosão gradativa um efeito, o qual é difícil julgar a quantidade, e prosseguiu a interpretar este vale inteiro em termos de ação lenta e gradativa do Santa Cruz. Por todo lado, posso ver o vale, e estou aqui nesta ribanceira coberta de pedras arredondadas, médias e grandes. Esta ladeira, coberta destas pedras, chama a atenção para a força de grandes correntes de água, porque estas pedras arredondadas por erosão de água não se formaram aqui. Foram arrancadas de outros lugares e transportadas, arredondadas e empilhadas aqui para formar este banco, nesta ribanceira atrás de mim. Algumas destas pedras vêm de 8 quilômetros rio acima do penhasco vulcânico. E aqui se encontram neste banco, que é um depósito de pedras arredondadas. Então, o que é este grande depósito de pedras? Parece ser um grande banco de pedras depositadas pela água. A água, com velocidade em torno de 100 km por hora, arrastava e transportava estas pedras, fazendo-as rolar e saltar ladeira acima para formar esta ribanceira. Somente um dilúvio catastrófico, com 120 metros de profundidade, poderia ter transportado fragmentos deste tamanho para este local. Estou aqui ao norte do rio Santa Cruz, sobre o penhasco vulcânico. Nesse lugar, meu GPS me diz que estou 90 metros acima do nível do rio. Ainda assim, observamos pedras arredondadas espalhadas sobre a rocha vulcânica. Charles Darwin descreveu uma pedra metamórfica de 4,5 metros de diâmetro, que veio da Cordilheira dos Andes. Darwin presumiu que esta pedra enorme foi depositada aqui, transportada por um iceberg. Alguns destes fragmentos são metamórficos e vêm da Cordilheira dos Andes, mais de 240 quilômetros de distância. Como chegaram até aqui sobre este penhasco?
somente um dilúvio catastrófico, um dilúvio enorme, com 120 metros de profundidade sobre o penhasco, poderia ter levado estes fragmentos de pedra a este ponto. Este é um depósito feito por um dilúvio enorme. O Vale do Rio Santa Cruz se encontra entre este planalto coberto de seixo onde eu estou e o terreno alto coberto de pedra vulcânica ao norte daqui. Este vale vai da Cordilheira dos Andes, no oeste, até o Mar Atlântico, no leste, uma distância de 300 quilômetros. Há duas coisas importantíssimas para observar neste vale. A primeira coisa para notar referente ao Vale do Rio Santa Cruz é a largura do vale, 10 quilômetros, em comparação com a largura estreita do rio. Vejo a força insignificante do atual Rio Santa Cruz, transportando areia e seixo fino. Mas também vejo as pedras arredondadas, médias e grandes, que foram transportadas no passado. Vejo o aspecto deposicional de grandes ribanceiras e bancos de pedras arredondadas, que são características excepcionais do vale. Estes depósitos dentro do vale chamam minha atenção. Quando penso no atual rio e a largura do desfiladeiro e os depósitos surpreendentes de pedras e seixos no vale, penso numa grande enchente que passou por aqui. Uma enchente enorme em forma de rio esculpiu este vale. Portanto, o Vale do Rio Santa Cruz testifica um grande dilúvio fluvial. Atrás de mim pode-se ver este lago que, há muitos anos, tinha uns 15 metros mais de altura e baixou rapidamente durante um rompimento da geleira que resultou num dilúvio. Por isso, nossa presença aqui na geleira Perito Moreno nos faz pensar nas enormes represas de gelo durante a era glacial que ocupavam estes vales e que corromperam-se catastroficamente, causando enchentes enormes, rio abaixo, no Rio Santa Cruz. Portanto, a fonte de grandes, enormes dilúvios é aqui mesmo, na bacia superior, que alimenta o Rio Santa Cruz, na Argentina do Sul. Por que Charles Darwin errou aqui na sua interpretação do Vale do Rio Santa Cruz? Acho que há 3 razões por que ele deixou de entender este terreno corretamente. Primeiro, seu ponto de vista do que ele veria foi corrompido por pressuposições. Antes mesmo de chegar até aqui, ele já tinha ideias e opiniões fortes sobre o que ele ia ver. Por causa disso, ele não enxergava este lugar corretamente. A segunda razão por que Darwin errou aqui no vale foi feita pelo fato de que lia o livro errado. Tinha uma cópia do livro de Charles Lyell, Os Princípios da Geologia, no Beagle. E quando vinha a este vale, tinha em mente os pensamentos de Charles Lyell, de erosão gradativa e lenta esculpindo os vales. Por isso provocou um erro significante. A terceira razão para o erro de Darwin aqui no penhasco foi que ele desenvolvia uma metodologia errada, uma ciência errada, uma maneira incorreta de enxergar o mundo. A metodologia de Darwin era defeituosa e observamos isto em pequena escala aqui mesmo, neste penhasco de basalto. Darwin estava errado sobre o Rio Santa Cruz, errado sobre o processo que formou este vale. No que mais Darwin estaria errado?